versículo 27 do capítulo 8. Posso ler, irmãos? Diz assim: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o versículo 28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O versículo 29: Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vou terminar aqui no versículo 10. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esse versículo 28 é um versículo muito bem conhecido, até recitado nas igrejas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a Bíblia afirma para nós que cada um tem um chamado. A Bíblia diz que dentro de uma casa há vários vasos. Vários vasos. Você chega lá dentro de uma casa onde se fabrica vasos, tem vasos à escolha, segundo o querer teu. E ali você vai selecionar os vasos. Aquele que é segundo o propósito teu, que você tem com aquele vaso, você vai comprar e vai levar para casa. Assim também é as pessoas. Esse mundo é como se fosse uma casa onde se encontrasse vários vasos. E a Bíblia diz ali naquele versículo mesmo que tem vasos para honra e vasos para desonra. Nem todo vaso ele é para honra. Os irmãos perceberam que o Evangelho é como aquele conteúdo que o Espírito Santo quer encher o determinado vaso. Mas nem todos os vasos estão preparados para receber tal conteúdo. Entendeu? Tem vasos que eles recebem determinados objetos para encher aquele vazio dele. E o Evangelho não é para todos os vasos. O Evangelho não é para todos. Lamentavelmente, Jesus, ele respondeu uma pergunta que quando alguém disse assim: quem vai ser salvo? Quem vai ser salvo, Senhor? E Jesus disse: muitos procurarão entrar pela porta, mas não vão conseguir. Se você sair em qualquer lugar e falar de salvação, todos querem ser salvos. Se você falar para o cachaceiro, para o drogado, traficante, quer ser salvo. Mas aí é que está o problema. Se ele se deixar levar pelo Evangelho de Cristo e ser transformado pelo Evangelho, ele vai ser salvo. Jesus, ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque o caminho é apertado e a porta ela é estreita. O Evangelho, irmãos, ele não é fácil de seguir ele. O Evangelho genuíno de Cristo não é para todos. Nós estamos aqui no término dessa campanha, irmãos. E aqui tem vários vasos. Vários vasos. Qual é o vaso que vai aceitar o conteúdo do Evangelho
para entrar dele e surtir efeito. Quem? São poucos. Jesus ele só disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. E quem não crê será condenado. O céu não é para todos. Lamentavelmente. Lamentavelmente, o céu, ele é um lugar que todos querem tomar posse dele, mas nem todos vão entrar lá. Jesus ele disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Muito pouquinho. Se nós voltarmos lá no tempo de Noé, Noé pregou por 120 anos naquela geração. Quantas pessoas foram salvas do dilúvio? 9 pessoas. No tempo de Sodoma e Gomorra corrompida pelo pecado, prostituição, todo tipo de práticas pecaminosas, quem foi salvo dentro daquela cidade? O anjo escolheu a casa de Ló e disse: Ló, pegue toda a tua família e sobe a campina, porque Deus vai destruir a cidade. E a Bíblia diz que somente Ló e a sua família subiram. E ainda a esposa de Ló, que estava com o coração voltado no material, ela não obedeceu a ordem do anjo, quando o anjo disse: quando vocês estiverem subindo, não olhem para trás. A ordem de Jesus é não olhar para trás. Se nós, irmãos, for olhar para trás, nós não seguimos o Evangelho. Se nós for olhar as curtições, nós não vamos seguir. Se você for pensar que está chegando 25 de dezembro, vai ter que festar, tem festas marcadas, 25 de dezembro com muita comilança, bebidices, muita curtição, com amigos importantes. Se você olhar lá nessa festa, você não vai seguir Jesus. Porque para seguir Jesus tem que primeiramente ser transformado pelo Espírito. A Bíblia está dizendo aqui que, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o bem não vem para todos também. Quantos jovens nesse final de ano vai morrer? Quantos jovens irão perder suas vidas? Vão perder suas vidas prematuramente. Jovens vão ser fuzilados. Jovens vão morrer indo para uma praia, ou até mesmo lá no mar. Vai encher a cara de cerveja, vai querer tomar um banho alcoolizado. Muita comilança. Vai passar mal no fundo da água e vai ficar ali mesmo. Vai morrer. Por quê? Porque ele não ama a Deus. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam. O que ama a Deus, quem é eles? Vai se abster de todas essas coisas. O que ama a Deus vai procurar se achegar a Deus. E Deus não está lá nas festas. Deus ele não se encontra lá na praia, no meio daquele nudismo todo. Deus é santo. Aquilo ali causa nojo para Deus. Quando se reúne em um réveillon, nesses litorais, a prostituição está comendo solto. Então Deus não habita ali. Deus, ele sente o mau cheiro da prostituição, da impureza. E Deus não está lá. Então Deus não se aproxima de perto daqueles que não amam a Deus. E agora aponte com o dedo aonde estão os que amam a Deus. É a minoria. É a minoria. É a minoria. Eu fiz uma comparação esse dia para a Nair. Eu mostrei o celular para ela e tinha uma letrinha. Ele disse: olha, os que
se achegam a Deus é como essa letrinha na imensidão do celular. Então, é o mínimo de pessoas que se achega ao Senhor. É o mínimo. Não é todos. Eu gostaria que você fosse esse mínimo em meio a todo esse mundo. Eu gostaria de fechar uma campanha como essa, com esforço, oração, jejum, afronta com o adversário. Só Deus sabe o que a gente passa quando a gente marca um propósito. Isso aqui não agrada nada ao adversário. A gente passa muita afronta. Pregar dentro de um lar não é como pregar numa catedral. Pregar dentro de uma casa é um grande desafio. Por quê? Porque o adversário não quer isso. Mexer com o mundo espiritual dentro das casas. E a vontade do evangelista é que você fosse esse mínimo que se achegasse ao Senhor. Que essa palavra viesse surtir efeito na tua vida, para você realmente passar a amar o Senhor. Passar a amar a Deus. Por quê? Porque todo bem ia contribuir em favor de você. Você não iria passar nem um pouquinho de prejuízo em passar a amar a Deus, em passar a fazer, procurar fazer a vontade de Deus. Mais uma vez quero repetir, a vontade de Deus não é que você esteja na curtição. O salvo foi chamado não para curtir. Pode voltar ali na Bíblia e pesquise. Pesquise os servos de Deus, os apóstolos. Vai lá em Timóteo e veja quem era Timóteo. Timóteo era um jovem como você. Era um jovem como você, como ele. Sabe qual foi a escolha de Timóteo? Ele tendo a avó dele, que era uma serva de Deus, e a mãe dele. Quando o apóstolo Paulo foi levado preso por devido ao evangelho, ele assumiu a responsabilidade do apóstolo. Porque ele aceitou, ele conheceu Jesus por intermédio de Paulo. Paulo preso, ele se tornou, sendo ainda jovem, um responsável pelas igrejas de Tessalônica, em todas aquelas regiões. Agora eu pergunto a você, minha irmã e meu irmão, o que você faz pela obra de Deus? Amar a Deus é defender a obra dele. A obra dele, irmãos, não é cantar um hino dentro de uma igreja. A obra de Deus não é você ser um membro do coral. A obra de Deus não é você ser um membro do conjunto de jovens. A obra de Deus é você determinar a sofrer por amor desse evangelho. Se for possível escorrer o sangue por amor ao evangelho, você tem que estar disposto. A obra de Deus, se for possível, você for discriminado dentro da faculdade, dentro da escola onde você frequenta, dentro do trabalho onde você está, você tem que passar por todas essas discriminações. É um desafio para o evangelho. Não é esse evangelho de batidinha nas costas. Não é esse evangelho de te honrarem com palavras bonitas. O evangelho de Cristo é te repugnarem, de te chamar você de quadrada, de quadradão, de salgado. Porque o crente, quando ele tem sal, ele não se mistura com esse mundo. O mundo está aí. O mundo está aí. Não é porque eu estou vendo algumas coisas aqui, não tem nada a ver com isso aqui, mas dentro de igreja está cheio de pinheirinho de Natal. Idolatria. Dentro de casa de cristão está cheio de símbolos natalinos.
Dentro de casa de cristão tem cervejinha dentro da geladeira. Ah, mas é sem álcool, mas é cerveja. Dentro de casa de cristão tem vinho para beber. E a Bíblia diz para nós nos encher do Espírito e não encher a cara. Ah, eu bebo só um golinho. Isso são desculpas. Eu me lembro, eu sempre tive uma tendência de engripar nessas épocas. Tinha aquelas gripes fortes. Quando eu não servia a Deus, então eu ia tomar o conhaque na desculpa de curar a gripe. Isso é desculpa de bêbado. Chegava no bar, aí a mulher, chegou com cheiro de bebida forte, não? Fui curar a gripe. Então sempre tem uma desculpinha. E as pessoas dizem, não, é a cervejinha sem álcool. Na entrada da cervejinha sem álcool já tem um garrafão de vinho na mesa natalina, na ceia do Natal. Isso não agrada o Senhor. Isso não agrada. A Bíblia diz que é para nós não nos misturar com os viciados, porque os viciados não herdam a coroa da vida eterna. Ali, Apocalipse, Gálatas capítulo 5. Irmãos, nós temos que tomarmos uma decisão para nós receber todo o bem do Senhor, como está dizendo o versículo 28. Nós temos que amar a Deus, defender esse evangelho. Irmãos, a partir do dia que eu tomei uma decisão de defender o evangelho, defender mesmo, pregar a justiça, pregar a verdade e andar na verdade, as coisas mudaram na minha vida. E quando eu fiquei no evangelho mole, aquele evangelho que alisa o ego, eu não recebia nada de Deus. Eu era um crente vazio, um crente que não tinha a graça de Deus na minha vida. Eu não tinha, vamos aqui abreviar, eu não tinha o Espírito Santo. Eu era só uma casca. Colocar uma camisa, uma calça, um sapato, a mulher colocar vestiduras de crente é fácil. Mas de dentro? E dentro como é que está? As invejas, as vaidades, os sentimentos impuros, pensamentos impuros, né? A casca é fácil de eu apresentar como servo. Mas Deus não quer somente a casca. Deus quer que nós nos converta realmente. Estarmos prontos. Se nós for ver os discípulos de Jesus, eles estavam prontos a ser jogados na fogueira por amor a Cristo. Sabe quem que era o apóstolo Paulo? Era um homem honrado no fariseuísmo. É como se, por exemplo, hoje nós olhamos para um vigário dentro de uma igreja católica, honradíssimo, andando com o melhor carro, tendo do bom o melhor na casa dele, sustentado por Roma, pela igreja romana. O apóstolo Paulo era isso, ele sendo Saulo. Ele tinha tudo. Mas quando ele conheceu Jesus, ele disse que considerou tudo aquilo ali como estrume, como um lixo. Qual que era a honra que o apóstolo Paulo recebia? Chicote no lombo. Um homem que tinha uma grande autoridade, agora apanhava. Um homem que tinha uma autonomia muito forte, muito grande no meio religioso, agora era apedrejado muitas vezes. Andava como mendigo, muitas vezes, tudo machucado, arrebentado. Ninguém olhava para ele e dava um positivo para ele, viravam a face. Viravam a face quando olhavam para o apóstolo Paulo. Viravam. Jesus, imagine só Jesus sendo o rei, agora está indo lá para a cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ninguém dava crédito para ele. Glória a Deus.
Jesus foi para a cruz do Calvário considerado maldito. A Bíblia diz que a morte de Jesus foi a pior das mortes, a pior das torturas. Ele foi maldito por causa de nós. A morte de cruz, irmãos, era para o pior criminoso. A morte, sabe o que é morte de cruz? Condenado a ser morto na cruz, era para o pior. Não era para qualquer criminoso. E Jesus foi para lá como maldito. Aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que ressuscitou tantas pessoas, o filho da viúva de Naim, aquele que curou tantos paralíticos, aqueles mesmo olhavam para Jesus e faziam assim, ó. Como que pode? Aqueles mesmo que receberam curas de Jesus, viraram as costas para ele. Meneavam a cabeça, escandalizados com Jesus. Não era ele o Filho de Deus? Não era ele o Messias? Não era ele que ressuscitava mortos? Não era ele que curava o paralítico? Não era ele que fazia tantas coisas? Mas e agora lá na cruz? Maldito. O Evangelho é isso aqui, irmãos. O Evangelho não é nós sermos recebidos com honras, com batidinha nas costas. Evangelho não é para isso, não, irmãos. Evangelho é para sofrer. Por isso que o Evangelho não é para todos, irmãos. Para nós ver alguém ser curado de uma enfermidade através do nosso ministério, nós temos que sofrer. Para nós ver alguém ser tocado por Deus, é com sofrimento. Hoje eu vim pregar aqui, eu tive que orar. Orar para sair de casa. Já está com uma dor aqui assim, eu disse, não, eu não estou aguentando mais. Me doeu toda essa parte aqui no meu corpo, eu não estava aguentando a camisa. A camisa, irmãos. Que é guerra espiritual. Eu não me sinto que estou engripado. Eu não estou. Mas veio de repente uma dor imensa no corpo, um tremor que eu não aguentava a camisa. E a Anaís, nós vamos lá, vamos fazer rapidinho, vamos voltar embora. Irmãos, eu dobrei o joelho, eu senti um fogo vir sobre mim. Eu levantei dali, eu não falei nada para ela, mas já me senti melhor. E eu estou sem nenhuma dor no meu corpo aqui. Estou fazendo a obra de Deus, estou com uma tossinha assim, incomodativa um pouco. Mas estou bom. Estou bom. E Deus prova a nós, irmãos. Se você não querer sofrer por amor a Cristo, você não vai conhecer Jesus. É com sofrimento que nós olhamos para Ele. É com muito sofrimento, é com choro, é com lágrima. Não é pagandinho de evangélico por aí, um pouquinho na igreja, um pouquinho na pizzaria, enchendo a pança, sensualizando, andando como quer. Não, não é assim não, irmãos. Pôr os shorts, vamos para a praia, pôr uma sunga, vamos tomar banho de mar. Não é assim. As irmãs colocar um shortzinho da Anitta, uma mini sainha, sair por aí sensualizando. Não é assim. É sofrimento. É entregar o corpo em sacrifício vivo e santo. Olha, entregar isso aqui em sacrifício vivo e santo para o Espírito Santo. Romanos 12. Então descobrireis qual é a boa e agradável vontade de Deus sobre vossas vidas. Através de você tomar essa decisão. Senhor, aqui meu corpo. Quando for para você pôr uma mini saia, fale com Ele se dá para pôr. Quando for para você pôr um shortzinho da Anitta e sensualizar, fale com Jesus. Se Ele permite. Porque
Porque esse corpo não é teu. Você não é dona desse corpo. Eu não sou dona desse corpo. Esse corpo não é nosso. 1 Coríntios 3,16. Esse corpo é do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Ele é templo. Ele é templo. Não é você que manda na tua casa? Irmã Carla, aqui é a irmã que cita as regras, né? Então o Espírito Santo cita as regras para a casa dele. O Espírito Santo não quer que fure a casa dele. O Espírito Santo não quer que risque a casa dele. Eu quero pôr um brinco, quero pôr um piercing, quero pôr não sei o quê. Mas já falou com o Espírito Santo? Eu quero pendurar isso, aquilo na casa de Deus, porque eu olho para ele, eu estou vendo que precisa. Parece que está faltando alguma coisa que eu tenho que pôr aqui. Então você está dizendo pro Criador: Criador, você não soube fazer a tua casa. Quando você quer pôr alguma coisa para inteirar aquilo que você acha que não tem, você está dizendo para Deus: o Senhor não soube fazer a tua casa. O Senhor não soube me fazer. Aí as pessoas vão, endireita, empina o nariz, emagrece, afina, faz isso, pega a sobrancelha, não sei. Tanto de coisas mexem na casa de Deus. Que o Espírito Santo não está agradável. Por isso que ainda você sofre. Por isso que você sofre. Por isso que você tem depressão. Por isso que você tem tristeza. Por isso que você tem angústia. Porque você não respeita a casa de Deus. A casa de Deus não é a catedral. A casa de Deus não é a igreja da esquina. A casa de Deus é você, 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 você. É nós. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é o teu culto para Deus. O culto não é eu estar aqui cantando. O culto é eu entregar o meu corpo. Eu cultuo no volante do meu carro. Eu cultuo lá na minha empresa. Eu cultuo debaixo da carreta fazendo uma solda. Eu cultuo a Deus em todo momento. Com o meu corpo. E não apresento o meu corpo para a iniquidade, para o pecado. Irmã, quando você apresenta teu corpo à sensualidade, o menino da esquina te olha e te deseja. Tanto faz o homem e a mulher, a moça e o jovem, te deseja. E quando ele está te desejando, está gerando no coração dele adultério com você. E a Bíblia diz que o adúltero não herda o reino de Deus. Se alguém te desejar, se alguém me desejar sexualmente, eu ou você estamos estimulando o adultério. Jesus disse: se um homem olhar somente para uma mulher e desejar no seu coração em deitar com ela, já adulterou com ela. Está entendendo? Por isso que o adversário tem legalidade para oprimir as pessoas. A pessoa talvez diga: eu não sou um adúltero, eu não sou um adúltero. Mas se ele estiver causando desejo, ele é adúltero. No mundo espiritual, ele está sendo adúltero. E os adúlteros não herdam o reino. Amém? Amém. Vamos supor, essa água aqui. Essa água aqui. Vocês acham que essa água é original ou está adulterada? Eu não falei para vocês que eu senti o cheiro do cloro? Então ela está adulterada. Não é mais a água original com gás.
Então, foi adulterada essa água. E quando você coloca algo que não é de acordo com o que o Espírito Santo quer, você está adulterando o teu corpo. Quando você põe algo dentro de você, ou de você, que não é do natural, que não tem necessidade de estar ali, você o que fez? Adulterou o teu corpo. E é necessário que nós sirvamos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, sabe por que Deus opera? Não é porque a gente é alguma coisa. Deus opera por causa da palavra que a gente prega. O dia que nós parar de pregar a verdade e viver ela, Deus não opera mais. Deus não opera. Você viu os pregadores aí que estão no segundo casamento, na prática do adultério? Você vê coisas acontecerem espiritualmente no ministério desses homens, não aparece. Eles são como uma lata que bate, só se ouve o sino, só se ouve a batida, mas não tem virtude nenhuma. Quando nós parar de pregar contra o pecado, o Espírito Santo se afasta. Atos capítulo 10 diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio e pregou para eles, o Espírito Santo veio e batizou todos daquela casa. Pedro nem pôs a mão em ninguém. As pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Só por intermédio da palavra. Nem precisa esse negócio de coloca o óleo, despeja o óleo, põe óleo na cabeça. Você vai em certos lugares, os caras te dão um banho de óleo. Eu nem uso óleo. Eu nem uso óleo, irmãos. As pessoas são curadas. As pessoas são tocadas por Deus. Expulsar demônios. Pega lá o... Tinha um irmão em São Francisco do Sul, que ele encharcava a mão assim, ó. Saía pingando óleo para tudo que é lado. E daí ele chegava e botava a mão na tua cabeça e punhava mais um punhado de óleo e te melecava de óleo. Era uma coisa tão nojenta. Precisa. A unção está o quê? Na vida da gente. A unção de Deus tem que estar na nossa vida. Não é o óleo que vai fazer o milagre. Não. Não é a arca da aliança e pôr uma caixa aqui e traga os seus pedidos que vai fazer o milagre. Não é o lenço do Paulo. Né? Não é nada dessas coisas, irmãos. Tem que ter palavra. Tem que pregar a verdadeira palavra. E sabe o que Deus quer fazer com vocês? Levantar vocês com a palavra da justiça. Aqui em Uberaba, Deus quer levantar vocês. Levantar vocês para vocês serem testemunhas de Jesus. Testemunha de Cristo. Enquanto vocês ficarem enrolados no mundo, nunca vocês vão ter uma autoridade espiritual para combater as trevas. Nunca. Não vão. Há tanto sofrimento que se encontra por essa cidade. Tem um jovem aqui, ó. Aqui, ó. Perto, aqui, ó. Nós estamos aqui pelejando com ele. Foi apresentado lá na macumba. Cada vez que você põe a mão nele, manifesta uma legião diferente. E estamos expulsando essas legiões. A família, os da casa, são crentes. E estão convivendo com aquela situação. Agora é necessário o evangelista Paulo? Não. Irmãos, se os irmãos porem a casa em ordem, não precisa do evangelista Paulo. Não precisa do pastor da igreja tal. Vocês vão receber a determinada unção de Deus nas vossas vidas. Unção de Deus. Mas amando o que? A palavra da verdade. Você está achando que
João Batista era o que mais diferente do que eu, por exemplo? Ele era homem que nem eu sou. João Batista foi um grande homem de Deus, porque ele amava a verdade. A Bíblia diz que chegaram para ser batizados por João. E João batizando no Rio Jordão. Mas de repente ele começou a perceber que chegou alguns religiosos e políticos para serem batizados por ele. E ele, pelo Espírito, ele disse: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não adianta vocês virem aqui para ser batizados. Solte as ligaduras. Solte-se, se desprendam do pecado. Vai, se você tiver 2 túnicas, vai e dá uma para o teu vizinho e fique com uma. Ele pregou uma doutrina dizendo: aquilo que você tiver, divida com o teu próximo. Tem amor. Porque ele olhava no coração daqueles homens querendo enganar. Ah, eu vou lá, então vou ser batizado por João. Então todo mundo vai me olhar e vai dizer assim: ele agora é batizado. Tinha políticos ali. Não tem os políticos que se fazem cristão, até sobe lá no altar e dá um discurso tão bonito, mas por detrás daquilo ali está um verdadeiro engano. Daí o camarada ganha, a igreja toda vota para ele, colocam ele no poder, aí some aquele político. E João, ele discerniu pelo Espírito, irmãos. João discerniu pelo Espírito que aqueles homens queriam enganar. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Se você tiver 2 túnicas, vai lá e divide com o teu próximo. Se você tiver 2 casas, dá uma para o outro morar e fica com uma. Se você tiver 2 carros, dá um carro e fica com o outro. Divida. Aqueles homens se sentiram o quê? Oprimidos por aquela palavra e fugiram de perto de João. Foram embora de perto de João. Porque a palavra da verdade, quando ela vem, ela machuca. E é somente os que amam a Deus, que a Bíblia está dizendo, que vão ouvir essa palavra. Os que não amam, não querem mais nada com o Evangelho. Não querem mais nada. Irmãos, do jeito que o Evangelho é pregado aqui em Curitiba, era para não ter ninguém nas drogas. Não era para ter ninguém roubando. Não era para ter ninguém no crime. Mas não é para todos o Evangelho. Não é para todos. É os mínimos. Só que eu acredito, irmãos, que os irmãos, nós vamos embora daqui. Mas eu acredito que no decorrer do tempo, essa mesma palavra que eu estou pregando, ela vai fluir dentro de você, no fruto de arrependimento verdadeiro. Você vai dizer: Senhor, eu tenho que mudar. Senhor, eu quero mudar. Eu tenho que mudar. A mudança não é amanhã. A mudança não é hoje. Mas é um determinado tempo que o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês. Mas não deixe, irmãos. Não deixe se levar pelo sossego. Não deixe. Não deixe apagar a chama de dentro de você. Não deixe. Busque o Senhor. Busque a Deus. Busque em oração. Busque em humildade. Fale com Ele. Senhor, muda a minha vida. Muda. Eu preciso ser mudada. Eu preciso mudar. Eu preciso ir morar no céu, Senhor. E Jesus vai te modelando. O Espírito Santo vai te colocando no determinado lugar espiritual. No determinado lugar espiritual, Jesus vai te colocando. Talvez você tenha um monte de costumes.
que desagradam ao Senhor, mas não desanime. Você ama a Cristo. E a Bíblia está dizendo aqui que, olha aqui, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok? Não abra mão de Jesus. Embora que o mundo quer te desviar de Jesus, não abra mão. Cedo ou mais tarde, eu creio que para Deus nada é tarde, mas no determinado tempo a obra vai acontecer na tua vida. No determinado tempo. Seja luz no meio das trevas. Peça para Jesus para você resplandecer como astros. Se tem um famoso mais brilhante do que crente, não existe. Nem Ronaldinho Gaúcho, nem Neymar brilha o tanto que um crente pode brilhar. A Bíblia diz que nós somos como astros no meio das trevas. Coitado de Neymar. O adversário olha para Neymar assim, isso aí. Mas quando olha para a irmã, que está no propósito de Deus, ele faz assim: eu posso olhar. E você resplandece. Foi anteontem, né? Nós vimos pela Isaac Ferreira da Cruz, saindo para vir nessa casa aqui, orar. Foi quinta-feira, né? Uma mulher passando mal na frente de uma loja, ela que trabalha naquela loja. Aí ela disse assim: tem alguém passando mal ali. Ah, mas eu não deixo passar ali, sim. Nem você o carro. Olha o que está acontecendo com a mulher. Ela caiu aqui, olhei para ela, estava roxa. Aí eu disse: você é parente dela? Não, só conheci agora, que estou amparando ela. Ela sentada numa cadeirinha de plástico em frente à loja. E peguei na mão dela, estava gelada. Assim, olheira preta, você estava com preto. Eu falei para ela: você aceita orar por você? Ela com a língua travada, fez assim para mim. Eu pus a mão nela. Quando eu pus a mão nela, veio aquela legião. Te odeio! Aquilo despertou a Isaac inteira, só a gente saindo dentro das lojas para vir assistir, os curiosos. Te odeio, sai de perto de mim! Odeio vocês! Estava morrendo a mulher, mas de repente ficou violenta. Não dava para segurar. Daí a autoridade do Senhor veio sobre ela e segurou ela. Segurou ela, já deitada no chão. Dali fui expulsando aquela legião, fui expulsando. Dali, deu uns 5 minutinhos, a mulher estava bem. E ela disse: eles queriam me matar. Eu via eles me pegando assim, querendo me matar. Quem? Os espíritos. Alguém fez trabalho mal, tomei uma cervejinha ali, depois passei mal. Entendeu? Irmãos, nesse 25 de dezembro, nós vamos ver manifestação de demônios, pessoas endemoniadas, ao tomar uma cerveja. Ao tomar uma cerveja. Por quê? Porque essas coisas estão oferecidas a demônios. E os demônios estão se manifestando. Agora, se você continuar esse crente sem autoridade espiritual, você vai ver e não vai poder fazer nada. Tinha crentes ali do meu lado. Daí veio uma senhora: eu sou da denominada igreja, não sei o que e tal. Eu nem escutei muito bem. Mas tinha crentes ali. E a mulher estava morrendo. Não é que eu seja o melhor, irmãos. Mas é que a gente procura, irmãos, andar aqui, ó, nessa palavra. A gente tem abrido mão de muita coisa para andar no Evangelho. Se eu for falar aqui para vocês do que eu já abri mão por causa de Cristo, por causa do Evangelho, os irmãos vão ficar assim: como é que pode? Eu e a Anaí não sabemos o que nós passamos. Mas
Irmãos, é glorioso quando você vê que Deus está te usando na terra. É glorioso. É glorioso, irmãos. É isso que eu quero passar para vocês, irmãos. Sejam testemunhas de Cristo. Se levantem como testemunhas. A irmã Carla aí está se esforçando. As filhas se esforcem também. Filho, a futura nora, né? Não sei como é que vai, né? Deus o sabe, né? A irmã Carla, se esforce, meus irmãos. Se esforce. Deus disse para Josué: somente se esforce e serei contigo. Somente se esforce. Dons espirituais não vai salvar ninguém. Mas nós, irmãos, ser testemunhas de Jesus aqui na terra, para dar de frente com os demônios que estão massacrando as pessoas, é muito glorioso. Quando você consegue tirar uma alma e dar nas mãos do diabo, o diabo ali, ó, massacrando, moendo, fazendo o que quer com aquela pessoa, aí você tira e resgata ela da mão do diabo e apresenta para Deus. A Bíblia diz que isso encobre uma multidão de pecados, levar uma pessoa para Deus. A Bíblia diz para nós, irmãos, que quem ganha almas, sábio é. Ganha almas. As irmãs se levantarem aqui nessa região, começar a ganhar as almas para Jesus. Para Jesus. Coisa gloriosa, aquela jovem, né? Está lá numa mocidade. Está lá numa mocidade, ensaiando com a mocidade. Eu não ganhei ela para mim. Eu nem congrego em visão missionária, mas ela está lá fazendo parte de um coral de jovens. Está lá, louvando a Deus, se integrando no grupo de louvor da mocidade e da visão missionária. Está lá essa jovem. Me lembro como se fosse hoje, fui ali na casa dela, na Terezinha estava junto, né? Oprimidinha, lá, meu Deus do céu. Você olhava assim, parece que ela até tinha medo de alguma coisa assim. Parece assim, que estava tão abalada assim pelo mundo espiritual, que o mundo espiritual assustava ela a cada momento. E de repente, quando eu fui sair, ela disse: pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. E fez uma aliança com Jesus. Fez uma aliança. Do querer dela. E se posicionou ali no vídeo. Né? Se posicionou. Falta vocês, minhas irmãs, tomar essa atitude. Se posicionar. Deus vai o que fazer na vida de vocês, né? Todo o bem que Ele tem, esse bem virá para vocês. Todo o bem de Deus virá sobre vocês. Se quer ser próspero, você vai ser próspero, mas fazendo a vontade do Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Todo bem coopera para o né? Todo, deixa eu ver aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entrou na obediência ao Senhor. O propósito de Deus. O propósito de Deus é grande na tua vida. Cada um aqui, Deus tem um propósito. Esse é um segredo que está com Ele. Nem você sabe. Nem você sabe o que Deus tem para você. Se você fosse descobrir esse mistério, você não queria nem olhar para uma balada mais. Não queria nem olhar para esse mundão tenebroso. Só queria oração, jejum e ler a Bíblia. E louvar o nome de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem compreendeu a palavra de Deus diz amém. Amém. Irmãos, não abram mão de Jesus, tá? Nós vamos finalizar esse momento. Olha que bênção.
Foi muito bem, né? Eu saí ruim de casa. Meu pai do céu, desci aqui. Eu não aguentava a camisa, fui vestir essa camisa aqui, e ela é fininha, hein? Né? Daí a Nair disse assim, põe uma camiseta por baixo, porque Deus me livre pôr uma camiseta por baixo, daí é que eu não vou aguentar. Porque isso aqui tava no ganho inteiro, ó, acabou tudo, ó, acabou. Acabou-se. Porque Deus é maravilhoso. Mas Ele testa nós. Né? Não é que Deus não conhece nós, Ele conhece. Ele conhece, Ele sabe a minha capacidade. Mas é que no mundo espiritual tem uma diversidade. O diabo, ele chega para Deus, quero ver se ele vai ser fiel. Se o Senhor permitir isso na vida dele. Para Jó foi assim. Se o Senhor permitir ele ficar doente, ele vai desistir. Então vamos lá. O que você pretende fazer? Permita somente que o diabo ele tem um poder de assoprar assim pro lado da gente. Ele tem, o diabo tem muito poder. Assoprar pro nosso lado e nós se sentir mal, irmãos. Se Deus permitir. Que Deus não tenta ninguém. Aí o diabo vem e só faz assim, pronto. Você já começa a sentir uma dor. Porque nós somos frágilzinhos, esse corpo aqui é frágil. Aí o que acontece? Aí é o momento da prova. Aí se você bater o pé, dizer, não, em nome de Jesus eu vou vencer essa guerra, aí você vence. Aí você vence. Amém? Amém. Fica de pé, meus irmãos. Que oração isso. Quinze e 47. Isso vai dar 2h30, né? Amado, soberano e eterno, Deus Santo, vivo e verdadeiro. Graças, Pai, eu te dou por essa palavra que o Senhor concedeu, aonde nós podemos anunciar a verdade da tua palavra. E agora, meu Deus, eu quero entregar, Senhor, a Ti essa campanha de 7 dias aqui na casa da irmã Carla. Estamos indo para frente, em algum lugar onde, meu Deus, o Senhor nos destinar a ir. Pai, completa a Tua obra, meu Deus, dentro dessa casa, no meio dessa família. Completa tudo que o Senhor quiser fazer. Está entregue a Ti, meu Deus. E agora, Senhor, meu Deus, já fizemos aquilo que o Senhor disse, por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Agora está nas Tuas mãos. A transformação de almas, a conversão é com o Senhor. A conversão de corações é com o Senhor que faz. Não é eu que faço, mas sim é o Senhor. Então eu entrego, meu Deus, a Ti esse trabalho de evangelismo aqui, meu Pai. Fica conosco. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.